Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus, vamos começar nossa live aqui, amém? Mais um dia da nossa campanha, estamos aí no 12º dia, amém? Hoje será algo tremendo aí, algo maravilhoso, amém? Esperar os irmãos entrarem aí, os irmãos conectarem aí, deixar os irmãos, esperar um pouquinho os irmãos entrarem na live, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Aleluia. A graça e a paz, sejam bem-vindos aí a mais um dia, mais uma live, mais uma palavra poderosa, amém? Glória a Deus, o Cleiton já está online, o George, a Liliane, glória a Deus. Tem mais gente online aí, a Edinailda acabou de entrar, glória a Deus, a graça e a paz a todos, amém? Uma sexta-feira, feriado, né? Feriado aí que foi antecipado por causa do vírus aí, dessa pandemia, amém? Glória a Deus. Hoje nós iremos falar uma palavra e ela está no texto, o texto dessa palavra está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, então já abra aí a sua palavra, abra a Bíblia aí, deixa ela aberta, em Romanos capítulo 8, verso 28, amém? Iremos hoje falar uma palavra poderosa, uma palavra aí tremenda, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento, para nós iniciarmos a nossa mensagem, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, pelo nosso dia. Obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso que o Senhor nos deu hoje. Pai, queremos, ó Deus, neste momento, te louvar, te engrandecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, ó Deus amado, pela tua proteção, ó Deus, pela a tua, Senhor, glória derramada sobre nós a cada dia. Pai amado, nós queremos nessa noite, ó Deus, entender um pouco mais da tua palavra. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha trazer revelação, sabedoria, Senhor, pois nós queremos colocar em prática, ó Deus, as palavras, ó Deus, que estão sendo ministradas, tudo que nós estamos tendo revelação, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos, ó Pai, entendimento em nome de Jesus, ó Pai, pois nós queremos conhecer a Ti mais e mais, a cada dia ter novas experiências, Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Mais um dia. A palavra de hoje, ela tem um tema de os problemas podem ser positivos, amém? Então tá lá em Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tá certo? Isso é numa Bíblia sua comum, mas pode ser que você tenha uma versão King James aí, que ela é mais próxima do original, do que está escrito no manuscrito lá, dos apóstolos lá. Lá ele está escrito assim, na versão King James: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Essa versão aqui é magnífica, né? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar os que amam. Então nós temos que crer nessa palavra, amém? Que o Senhor ele vai de fato aí agir em todas as coisas para nos beneficiar, porque nós o amamos, certo? Então, como vivemos ainda no mundo caído, meu amado, então nós precisamos entender isso. O mundo jaz do maligno, tá certo? Então, como nós vivemos nesse mundo caído, nós estamos sujeitos a vários tipos de sofrimento e crises, tá certo? Então, nós vamos ver isso acontecer em todos os momentos, porque crise sempre aconteceu, desde a época de Elias. Abraão também foi chamado, ele saiu, houve tempo de crise, José passou por tempo de crise, então sempre houve momentos de crise, tá certo? Não estou falando apenas crise pessoal, mas eu estou falando também em relação à crise financeira, crise mundial, tá certo? Então você pegando a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que na época do profeta Elias houve ali um momento de seca, porque ele orou para que não chovesse durante 3 anos e houve uma crise. Então você vê que depois, quando ele vai até uma viúva, Eliseu vai até uma viúva e há um momento de fome também. Então você vê a história de Ruth, Noemi, ela saiu de Israel porque havia um tempo de fome. Então um tempo de crise sempre houve na história, tá certo?
Então, sempre aconteceu na raça humana. José passou pelos 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas ali, tá certo? Então, isso nós podemos ter certeza de que vai haver a crise, porém, podemos também ter certeza de que o Senhor, ele sempre vai estar no controle de todas as coisas, certo? Então, diante dos problemas, nós podemos aí tirar coisas positivas, tá certo? Então, nós precisamos crescer e aprender no meio dessas crises, tá certo? Então, por que elas podem ser positivas? Porque elas podem nos levar ao crescimento. Então, então nós vamos ver aqui algumas razões porque os problemas podem ser positivos. Então, através dos problemas, primeiro, nós desenvolvemos a nossa fé. Então, a sua fé é desenvolvida quando você tem crise. Se você não tem crise, não há o porquê você desenvolver uma fé. Tá certo? Então nós estamos num momento de crise, de um momento de pandemia, onde incertezas é só o que há nos ronda, é só o que nos rodeia, mas aí é que está, nesse momento de crise e pandemia, é onde nós precisamos desenvolver a nossa fé, ok? Então, quando aí as coisas apertam, nós precisamos de um milagre. Então, a nossa tendência é isso. Quando tudo está bem, nós não buscamos a Deus, nós não buscamos milagre, nós não buscamos nada. Mas quando uma crise vem, aí de fato nós começamos a buscar a Deus, porque nós precisamos de um milagre. Então, quando nós estamos num momento de crise, até a nossa oração muda. A nossa oração não é mais a mesma, tudo muda na nossa vida, amém? Sempre na hora da dificuldade. Por exemplo, Marcos 4:41, quando os discípulos ali estavam atravessando o mar ali, e ali veio aquela tempestade, eles chegaram até o Senhor e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus acalma a tempestade, e aí eles ficaram possuídos de temor, porque eles diziam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então eles ficaram ali? Eles ficaram perplexos, tá certo? Porque no meio da dificuldade é que nós aprendemos, meu amado, a confiar em Deus e não confiar em nós, tá certo? Porque nós não temos o que fazer no meio de uma crise, de uma luta. Só Deus mesmo, ele pode resolver o nosso problema, e nós devemos aprender isso. Nós aprendemos a confiar em Deus, que sempre se mostra fiel quando precisamos da sua fidelidade no meio da nossa luta. Então nós somos assim, nós precisamos confiar nessa fidelidade, confiar em Deus, porque Ele sempre vai se mostrar fiel no momento seu de luta, de dificuldade, porque tudo que você vai tentar fazer para Deus, meu amado, sempre vai haver um inimigo, sempre vai haver um impedimento, tá certo? Mas para toda, vamos dizer, para toda grande vitória sempre há um grande problema, tá certo? Davi, ele para ser um grande rei, para ser reconhecido, ele teve que enfrentar um grande problema. E quem é esse grande problema ali na vida dele? Quem era o grande problema ali era Golias. Ele teve que enfrentar Golias. Ele já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão por conta das ovelhas. Mas agora a sua fé teve que ser aumentada, ser elevada, porque agora era um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Então ele não mais defendia um rebanho de ovelhas, agora ele está defendendo toda a nação. E ali ele vai para cima daquele gigante e ele derruba aquele gigante, tá certo? José teve que vencer várias crises antes dele se tornar o governador do Egito, tá certo? Porque todo propósito e missão são concebidos no meio de dores e aflição, meu amado. Então, nós queremos um milagre, mas às vezes nós queremos esse milagre, mas o que Deus quer? Deus quer que você tenha fé. Então, em tempos de tribulação, também são tempos de sequidão, e secas são importantes para nós. Para quê? Para nós aprendermos a andar por fé, para nós não dependermos da força humana, para não dependermos das emoções, para não dependermos de empolgação ou de vontade. Então, para até mesmo saber aonde está o seu coração. Deus diz isso lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desses 40 anos, para humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Meu amado, isso é fato. Quando nós estamos em crise, o nosso coração é revelado. Porque muitas pessoas, quando enfrentam um momento de crise, de luta, algum momento adverso, a primeira coisa que ele demonstra é que ele não estava com Deus, porque a vontade dele é de ir embora e largar Deus. Então ele começa a se voltar
contra a igreja, contra Deus, ele não quer saber mais de nada. Por quê? O coração dele nunca esteve ali, meu amado. Porque quem está com o coração em Deus, na alegria, é um casamento. Na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, ele vai estar com Deus em todo momento. Agora, a partir do momento que a pessoa ele não está com Deus, no momento de crise ele se manda, ok? Então repita aí com esse irmão do lado aí. São nos tempos difíceis que aprendemos a desenvolver a nossa fé. É isso que você tem que dizer para esse irmão. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a desenvolver a nossa fé. Porque Deus quer que nós venhamos desenvolver a fé. Então os problemas podem ser positivos por causa disso. Porque eles podem desenvolver a nossa fé, tá certo? Segunda coisa, os problemas eles alargam a nossa capacidade. Então todos os problemas ele vem, mas ele alarga a sua capacidade, meu amado. Romanos capítulo 3, verso 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, uma vez que a nossa fé é desenvolvida, meu amado, agora ela precisa ser alargada. Por quê? Os problemas fazem nós amadurecermos, tá certo? Eles nos esticam, eles tendem, levando a nossa fé a ir mais além do que ela está acostumada. Então todo fruto precisa de um tempo para desenvolver, tá certo? Para amadurecer. E a nossa fé também precisa. Então todo cristão pode adquirir muito conhecimento rapidamente. Todavia, toma tempo para amadurecer. Você ter o conhecimento é uma coisa, mas você amadurecer é outra. Maturidade, o que é maturidade que você tanto ouve nós falando na nossa igreja? O que é você ser um cristão maduro? Maturidade é ter a nossa fé capacitada, ter a nossa capacidade expandida em Deus. Não é por causa de você, mas é por causa de Deus. Deus ele faz isso, tá certo? Por exemplo, antes você perdoava uma vez. Depois você passou a perdoar 7 vezes, como diz a palavra. Mas agora você perdoa 70 vezes 7. Isso é o quê? Isso é maturidade, ok? Ninguém pode alcançar maturidade sem ter expandido, ok? Então você perdoava uma vez, era o seu natural. Jesus te ensinou a perdoar 7 vezes. Aí até Pedro fica até mais feliz. 7 vezes, Senhor? Jesus depois ele expande ali a fé, dizendo 70 vezes 7 por dia. Então você aprendeu a perdoar muito mais vezes, porque a sua fé ela foi expandida em Deus, tá certo? Antes você era capaz de perdoar a dívida de R$1, mas hoje, se for preciso você perdoar uma dívida de 100, de 200, de 1000, você perdoa. Por quê? Porque foi alargada a sua experiência, ou seja, para você expandir, para expandir a capacidade em Deus, então para expandir essa capacidade, Deus permite que nós venhamos passar algumas situações, ok? Por várias vezes, e não é uma vez só uma situação difícil, é várias vezes você vai passar para você amadurecer, para você crescer e alargar a sua fé, tá certo? Então, ser alargado por Deus, meu amado, significa que depois de uma experiência ou situação, você não consegue mais ser como era antes. Isso é fato, meu amado. Então, existem alguns materiais, algumas coisas, que uma vez que ele expande, ele não volta à forma que ele era antiga, não tem como ele comprimir novamente. Então, da mesma maneira, somos nós em Deus. Uma vez que Deus ele nos expande, não tem como nós comprimirmos novamente e voltar a ser o que era. Nós vamos sempre ser algo diferente, tá certo? Então, a maturidade é a soma dos tratamentos de Deus em nossa vida. Crescimento intelectual acumulado sem tratamento de Deus possui pouco valor espiritual. Tem gente que procura mais isso, o intelectual, ser o conhecedor da palavra, ser o conhecedor do que está escrito ali, mas na verdade ele não é maduro, ele não se aceita, não aceita ser tratado. E nós precisamos ser tratados pelo Senhor, porque Deus ele nos trata naquilo que nós precisamos, não do que nós queremos. Às vezes nós queremos A e Deus ele quer A, B, C e D. E aí, meu amado, quando você deixa ele tratar, você fica outra pessoa, tá certo? Terceiro, os problemas nos impulsionam a sair da comodidade, meu amado. Uma vez que você enfrenta um problema, você não fica paralisado, você não fica parado naquele problema. Consegue entender? Você sempre vai sair da sua zona de conforto. Vamos dar um exemplo.
De segundo Reis, aliás, né? Porque é livro, segundo. O segundo livro de Reis ali, meu amado, a palavra do Senhor diz que houve uma grande fome em Samaria, e a ponto deles vender cabeça de jumentos e esterco de pombas, meu amado. Então eles estavam vendendo isso porque havia uma fome, havia uma crise, ok? Havia problema. Então o que eles fizeram? Eles começaram a se virar, saíram da comodidade por causa dos problemas, tá certo? Mas também eles falam que passando o rei ali, uma mulher indagou o rei pedindo para o rei ajudar, porque a fome era tanta em Samaria que esse texto conta ali em 2 Reis 6, 26, que o rei pulou o muro e a mulher abordou ele, falou para acudir ele. E ele falou assim, mas se Deus ele não te acudir, quem é eu para acudir? E ela pegou e falou assim, esta mulher, ela fez um acordo comigo para eu dar o meu filho para que nós pudéssemos matar ele e comer. E aí no outro dia comeríamos o filho dela, mas aí agora ela pega e fala que não quer, ela escondeu o filho. Então olha para você ver como é que estava a fome. Um estava matando o filho do outro para comer, meu amado, porque estavam com a grande fome. Ok? Se você for ver a história também no livro de 2 Reis, no capítulo 7, que também conta um momento de crise, você vai ver que havia leprosos na cidade. E ali eles estavam fora da cidade e eles olharam para eles e falaram, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui sentados e morrer mesmo aqui? De fome? Se nós formos para a cidade, na cidade também tem fome, não tem nada para comer lá. Nós vamos ficar lá sentados e morrer. Nós vamos chegar lá e morrer. E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui sentados? Nós vamos ficar aqui para morrer? Ele falou, não, vamos agora lá no acampamento do Arraial dos Sírios lá. Se eles nos deixarem entrar, beleza, nós vamos comer. Se não, eles vão nos matar do mesmo jeito. Nós aqui parados ou indo lá, nós vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos arriscar. Só que quando eles chegaram lá, a palavra do Senhor diz que o Senhor fez eles ouvirem ruídos de carros e cavalos. Então eles saíram correndo, achando que o povo de Israel estava indo lá para matar eles. E eles correram e deixaram tudo lá. Então esses leprosos foram lá, se fartaram, comeram. E ali eles falaram, o que nós vamos fazer? Vai amanhecer o dia, nós vamos deixar isso aqui? Não é justo. Vamos lá falar para o rei que aqui há um despojo, onde o povo pode comer também. Então, houve fome, sim ou não? Eles poderiam ficar ali parados? Poderiam, meu amado. Poderiam ficar acomodados. Mas no momento de crise, você vê que você está morrendo, você está numa luta, você vai procurar fazer algo. Ok? Por quê, meu amado? Você não tem como ficar num momento de dificuldade, luta, esperando as coisas virem cair do céu sobre a sua vida, esperando alguma coisa chegar, não. Você vai ter que sair do comodismo. Nós estamos num momento de pandemia, num momento de crise, você pode estar num momento de crise aí, você vai ficar parado esperando as coisas acontecerem, ou você vai tentar fazer algo para mudar? Então você precisa sair do comodismo, tá certo? Problemas vão vir, mas você precisa ativar sua fé. Ok? Você precisa ver que nesses momentos de crise é momento de você sair do comodismo e muitas vezes, meu amado, você está ali já na sua zona de conforto, para você estar tranquilo, para você estar bem, tá certo? E você não quer mudar e nem precisa mudar. Mas aí Deus quer que você vá muito mais além. E o que acontece, meu amado? Deixa eu contar a história para você. Certa vez um homem ele chegou numa propriedade, numa chácara, uma fazenda. E ali havia um homem morando ali, e aquele homem tinha uma vaca, e ele não tinha nada ali plantado. Então, aquele homem chegou ali para visitar, porque ele estava de passagem, e ali ele perguntou para esse homem, escuta, e esse campo aqui? E essa fazenda toda aqui? É sua? Ele falou assim, todas essas terras aqui são minhas. E aí o cara falou, que legal, mas você plantou alguma coisa aqui? Eu falei, não plantei nada não. Deixa aí, se nascer, nasceu, não nascer... Tá bom, nós vamos comendo aí esses pouquinhos que tem aí. Ele falou, o que vocês têm mais aqui? Ele falou, não, só tem aquela vaquinha ali só. Temos só uma vaquinha ali. Ela dá o leitinho pra gente aí, tá tranquilo. Aí o cara falou, rapaz, mas você não poderia melhorar, fazer outras coisas e tal? E aquele homem falou, não, isso aqui tá bom. Pra gente tá bom essas coisas aqui. Aí o que acontece? Aquele homem foi embora. Chegando no meio do caminho, ele falou com o rapaz que estava junto com ele, olha, volta lá, pega a vaca e joga ela no precipício. Mata a vaca dele. Aí o cara falou, rapaz, não, senhor, mas que isso? Vamos fazer isso, é a única coisa que eles têm, a vaca. Ele falou, não, vai lá e mata a vaca. E o cara foi lá, mesmo contrariado ali, ele foi lá, escondido, pegou a vaca daquele homem e jogou ela no penhasco. E aquela vaca morreu. E ele seguiu em frente.
Dias depois, meses, anos depois, ele passou novamente, chegando lá, ele viu uma terra totalmente diferente. Ele olhou, parou e falou, que estranho, aqui tá diferente, tem plantação, tem tudo, olha tantos cabeças de gado que tem ali, olha, aqui mudou. Aí ele pegou, entrou na propriedade, foi lá falar com o dono, era o mesmo cara. E ali ele pegou e falou assim, escuta, o que aconteceu aqui, cara? Eu passei aqui outra vez e você só tinha uma vaca e não tinha mais nada plantado, e olha como é que tá isso aqui hoje, olha o tanto de plantação que tem muitas coisas plantadas aqui, animais ali, o que aconteceu? Ele falou, sem ele saber, obviamente, né? Ele falou, ó, é que depois que você passou aqui, teve a nossa vaca sumiu, ela desapareceu. Então, pra gente não morrer de fome, a gente começou a fazer algo. Então, a gente começou a plantar e vender as coisas aqui. E ali, agora, nós estamos aí plantando as coisas, colhendo e vendendo. E nós conseguimos aí expandir a plantação, conseguimos comprar alguns bois, algumas vacas ali, alguns animais. E aí, tudo mudou. Mas por quê? Porque alguém matou a nossa vaca. Ou seja, meu amado, às vezes você está aí na sua zona de conforto e Deus está doido para matar a sua vaca. E você aí não quer deixar Deus matar a vaca, mas eu vou falar para você, Deus vai matar a sua vaca. Para você sair desse comodismo, meu amado. Deus tem coisas muito melhor. Às vezes você tem um terreno, isso é uma ilustração apenas. Às vezes você tem uma fazenda de 1000 hectares, meu amado. Mas você planta ali num terreno de 3x3, você acha que tá bom, sendo que você tem 1000 hectares para plantar. E o que Deus vai fazer? Deus quer expandir isso de você, meu amado. Então você tem que largar isso aí, larga o comodismo, tira o pensamento de tudo tá bom. Você tem 5 pessoas em casa, compra 5 pães, tá bom, não tá bom não, meu amado. Tá pouco. As pessoas às vezes têm que comer 2, e aí um só não dá, meu amado. Então você precisa expandir isso, sai do comodismo, meu amado. Nós somos despertados em meio à crise aí a ter criatividade e pensar e desenvolver novas ideias. Você, no momento de crise, você tem essa oportunidade de fazer algo, fazer o que você nunca fez, ou tentar arriscar aquilo que você nunca arriscou, mas você precisa ser criativo, você precisa fazer algo para mudar um pouco o seu quadro. Então, se você está cheio de problemas, cheio de dificuldade, o seu pensamento aí está indo longe, meu amado, eu quero dizer para você, Deus ele quer ativar a sua fé, Deus ele quer expandir, Deus quer que você saia do comodismo. Larga o comodismo, larga, esquece, meu amado, sai do comodismo, faça outra coisa, procura fazer outra coisa, meu amado, porque Deus ele vai expandir, é o crescimento, é a sua oportunidade. O problema pode ser positivo, porque você pode sair dele uma outra pessoa. Consegue entender? Se você olhar tudo que você passa na sua vida, que você olha de ruim, se você procurar tirar sempre alguma coisa boa de lá, meu amado, você pode ter certeza que você sempre vai sair melhor do que você entrou em qualquer coisa. Você precisa pensar nisso. Os problemas podem ser positivos. As lutas nos ensinam que precisamos confiar em Deus, depender dele, porque é o único que não pode ser abalado. Quem? Deus. Deus ele nunca é abalado, ele nunca é pego de surpresa, e Deus ele sempre sabe do que vai acontecer, meu amado. Então, se nós temos alguém que nós precisamos confiar, essa pessoa é em Deus. Então arrisque, meu amado. Coloque os seus planos, coloque o seu projeto, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus e diga para ele, Senhor, eu quero, porque eu sei que o Senhor pode e o Senhor quer. Então eu vou alargar as minhas fronteiras, eu vou alargar, Senhor, o meu pensar, os meus sonhos, os meus problemas não vão me parar, mas os meus problemas vão ser positivos. Meu amado, sempre eu ouvi essas coisas, né? O pessoal falando que sempre que houver uma pedra no seu caminho, use essa pedra para você subir um pouco mais, meu amado. Pegue essa pedra e coloque ela para você subir um pouco mais, mas nunca deixe a pedra te atrapalhar, meu amado. Obstáculo nenhum é para fazer você parar, e sim para fazer você subir, passar por cima. Você consegue entender? Então toda vez que você passa por um obstáculo, você sobe um nível, meu amado. Então faça isso. Deus ele quer elevar alargar as suas fronteiras, aumentar o seu nível de fé. As tribulações frequentemente nos forçam a desafiar a maneira como sempre fizemos as coisas e assim descobrir novas maneiras e mais eficientes de realizá-las, meu amado. Então pense nisso.
Deus ele quer de fato ali fazer você enxergar de maneira diferente. Porque você só vai conseguir fazer isso quando você tiver sua fé ativada. Ative a sua fé nesses dias, ative a sua fé, deixa Deus ativar a sua fé, faça com que a sua fé ela venha a ser maior do que você experimentou até hoje. Você venha a ter uma fé maior do que você teve até esses dias. Por quê? Porque Deus ele vai fazer coisas grandes através da sua pequena fé, por menor que seja. Porque Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, levanta-te e atira no mar. E se você não duvidar no seu coração, isso ele fará, meu amado. Então, tenha apenas uma fé. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, porque é pela fé que Deus realiza todos os milagres, tá certo? Esse apenas foi um resumo da nossa palavra. Ative a sua fé por esses dias, em nome de Jesus, amém? Estaremos aqui novamente amanhã, trazendo uma outra ministração a respeito também de fé, tá certo? Nós estaremos aqui às 7 horas também ministrando, amém? Eu quero orar pela sua vida aí, para que você venha ativar a sua fé, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento, Senhor. Pai, aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldade, momentos de lutas, aqueles que estão com muitos problemas, ó Deus, para resolverem, ó Pai, eu quero que neste momento eles tenham entendimento, ó Deus, que esses problemas, eles não são negativos, não são para levar para baixo, mas esses problemas, eles vão ser positivos, porque vão fazer eles crescerem, vão fazer a fé aumentar, ó Deus, e vão, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, extrair o melhor desses problemas, para que eles possam avançar e crescer, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, façam eles pensarem, ó Senhor, dessa maneira, faz eles crerem, ó Deus, nessa maneira, porque os problemas vêm, os obstáculos vêm, para que nós venhamos vencer, passar por cima e crescer um pouco mais, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida do teu povo, ó Deus, que a fé deles serão ativadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu amado. Fica na graça, fica na paz. Até amanhã, às 7 horas da noite. Amém? Hoje, irmãos, não vou fazer aula de CME e CTL, tá certo? Nós vamos deixar aí para a semana que vem. Durante a semana eu mando para os irmãos aí. Provavelmente segunda-feira a gente tenta fazer na segunda-feira. Tá certo, irmão? Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.